Parque São Jorge está chamando. Alexandre Silvestre chega mais com as notícias do Corinthians. Boa noite, Silver. A Neoquímica Arena é o grande trunfo do Timão? Sim, Michele, tudo bem com você? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, chegou o frio aqui na ZL. Esqueci que acabou o verão, tô passando um gelo aqui, esqueci o casaco em casa, não trouxe. Mas por falar em meteorologia, associando com Neoquímica Arena e Gramado, as chuvas fortes no começo do ano, o forte calor, a meteorologia não ajudou, não contribuiu com o gramado da Neoquímica Arena nesses primeiros meses de 2025, tanto que o campo do Corinthians é elogiado por muita gente, até pelo técnico do rival, o Abel Ferreira, que considera o gramado da Neoquímica o melhor do Brasil. O campo não estava legal em alguns jogos, né? Chegou a ficar até ralinha a grama, com terra ali na zona do agrião, como a gente falava antigamente, até dando valor àquele antigo ditado de que o goleiro é tão desgraçado que nem onde ele pisa nasce a grama. A pequena área da Neoquímica também andou desgastada, com lama, grama rala, e o Corinthians aproveita agora essa data FIFA para dar uma repaginada no piso, para deixar ele bacana, top de linha para a grande final da semana que vem, quinta-feira da próxima semana, dia 27, Corinthians e Palmeiras decidindo o jogo nesse gramado, que se não estará perfeito, estará muito bom. Corinthians, que jogou na Neoquímica Arena neste ano 10 partidas, está invicto com 9 vitórias, um empatezinho só, que foi contra o Guarani na fase de grupos, e se o Corinthians mantiver essa escrita, ele será campeão, porque o empate é do Timão. O Corinthians nem precisa ganhar do Palmeiras para beliscar o título do Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu volto para falar dos caras que pisam no gramado, que também estão em processo de recuperação. Corinthians se reapresentou nesta tarde no CT Joaquim Grava. Até já. Valeu, Silvestre. E aí, Salazar? Cara, o Corinthians tem uma derrota, se não me engano, nos últimos 30 ou 32 jogos dentro da Neoquímica Arena. Não vai ser agora, então, né? O Corinthians é realmente muito forte na Neoquímica Arena, com um time bom, com um time ruim. O pior momento do Corinthians na Neoquímica Arena, não coincidentemente, aconteceu na época da pandemia, aquele momento ali de jogos com estádio vazio. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, torcida. Muito forte mesmo. Realmente muda o ambiente, muda a atuação dos jogadores, os adversários sentem constantemente, né, anualmente. Nossos parceiros lá, o UOL, eles fazem aquela matéria entrevistando os capitães de cada clube, e a Neoquímica Arena constantemente é eleita o estádio que os jogadores sentem mais pressão como visitante. Então, assim, é realmente o grande trunfo do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras, é a Neoquímica Arena. Agora, o gramado é lamentável, porque sol e chuva tem todo ano nessa época, e nunca o gramado do Corinthians esteve em tão ruim estado, nunca. Então, assim, me chama muita atenção e acho que valeria a gente entender direito o porquê. Porque falar que é o sol e a chuva, não, sol e chuva nessa época do ano sempre tem. Quem assiste Copa São Paulo sabe muito bem disso. Não, tem muito sol, até que chuva tem umas chuvonas. Não agora, tá o gramado está nessa condição aí, eu acho bem esquisito. E o Abel vai ficar triste que o gramado não tá bom, porque ele adora esse gramado. É bom mas não tá uma... Eu ia falar até o nome daquela marca lá que a gente falava, não tá uma... Lembra disso? Sim. Uma Brastemp? Uma Brastemp, pode falar. Vem a Brastemp patrocinar a Gazeta Esportiva. Uma Brastemp, né, a gente falar. Então, assim, os números estão aí, mas os números, até certo ponto, são frios. É verdade o que o Salazar falou, né? É verdade, o Corinthians ele é forte na Neoquímica Arena. Mas é verdade também, né, que estamos falando de Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é algo que a gente tem, peraí, né? Pode acontecer. Vamos observar com um pouquinho mais de calma, entendeu? É Corinthians e Palmeiras. A gente cansou de ver o Corinthians numa draga danada e lá e... Foi o que era. Até porque o Palmeiras era favorito. No primeiro jogo, quem ganhou? O Corinthians. Pois é. Já cansamos de ver o Palmeiras em baixa e lá... Então, esse clássico ele é muito complicado. O Corinthians, ele está com o título encaminhado, conseguiu um resultado muito bom fora de casa. Aí entra esse aspecto fator casa, fator torcida, mas ele não é preponderante para decidir o título. Para mim, a grande vantagem é a vantagem do empate. É isso. Chegar num jogo desse, com a vantagem do empate, é uma enorme mas vantagem. Precisa jogar. É isso aí. O Ramon e o Emiliano têm que entender que o Corinthians em casa precisa jogar, né?
O Corinthians teve dificuldades com um time semi-amador, mesmo na Neoquímica Arena, pela pré-Libertadores. Então, tudo isso a gente precisa entender. O seu Ramon Dias, em jogos grandes, se alguém não soprar no ouvido dele, até comentou-se que para a partida do Allianz ele ia aparecer com 3 zagueiros. Aí, pera, vamos deixar do jeito que tá, né? Eu não tenho essa, mas comentou-se que até isso ele ia fazer. Ele foi bem lá. Né? Então, ele foi bem, Tava mas devendo. Parece que São Jorge entrou no circuito, fez uma ligação para ele, São Jorge tocou o telefone, todo respeito a São Jorge. Ô, professor, vamos lá, vamos manter aquele esqueminha que os jogadores estão gostando, inventa com 3 zagueiros e tal, e deu certo. Né? Então São Jorge tem que estar de plantão. Então, todo cuidado é pouco, o Corinthians que não durma no barulho da vantagem, que ele tem uma boa vantagem, fator casa, fator empate, é jogar bola. Tem gente até falando para não colocar o Garro para jogar, o que é isso? Não, aí é informação, tá? Não é opinião. O que eu tenho escutado de algumas pessoas do Corinthians, a tendência é que o Ramon mantenha o que ele fez no Allianz Parque, de continuar com o Bidon no banco, para continuar com um tripé de volantes, corredores, marcadores fisicamente melhores, para dar liberdade para o Garro, para o Yuri e para o Memphis. Essa ideia de jogar igual ele fez no Allianz, linha de 4 atrás e 3 volantes, Ranieri, Martinez e o Carrilho, ela muito provavelmente vai se manter na Neoquímica Arena. Alô, fiel torcida! O Silvestre está na tela de novo para dar uma geral sobre o elenco do Coringão para a final do Paulistão. Tá contigo, Silver. Elenco corintiano que, se não terminou, está terminando agora o treinamento no CT Joaquim Grava. Recebeu 3 dias de folga e aproveita esse momento para recuperar jogadores que estão bem desgastados fisicamente. Então é um período data FIFA para recuperar o gramado da Neoquímica Arena, plantar novas sementes, deixar o piso top de linha para a grande final da quinta da semana que vem contra o Palmeiras e também recuperar jogadores desgastados. Eu vou citar 4 aqui. O Coronado, que continua no departamento médico, lesão muscular, situação mais complicada, se bem que ele não é titular, mas seria uma opção para a vaga do Rodrigo Garro. Esse se preocupa, não tem lesão, mas tem tendinite no joelho, andou sendo desfalque de alguns jogos, perdeu parte da pré-temporada, não disputou o jogo de ida contra o Palmeiras, a primeira final lá no campo do Verdão, uma tendinite no joelho, então ele vai aproveitar também esse período para se recuperar, acredito que vai dar tempo. O Yuri Alberto com dores no ombro e no pé, questão de tempo ele vai estar 0 bala, e o Hugo Souza, que está com dores nas pernas ou numa das pernas, ele tem evitado cobrar tiro de meta com algum desconforto muscular. Então esses 4 jogadores aí são os que a gente tem que ficar mais de olho e mais atento, mas o Corinthians deve ter força máxima à disposição para o jogo da próxima quinta-feira. Ranieri dando um ótimo exemplo de profissionalismo como atleta de futebol, ganhou as folgas, mas trabalhou sozinho no CT, sozinho entre aspas, né? Mas ele foi lá no CT Joaquim Grava trabalhar na terça e na quarta, também conhecida como ontem. Só não foi na segunda-feira porque as portas do CT estavam fechadas, até os funcionários ganharam folga, mas o Ranieri está mostrando serviço com apetite para o grande jogo. Obrigada, Silver. Já, o Xerifão comenta, Salazar comenta também. Salazar e Xerifão. Olha só, Garrafa, da lista trazida ali pelo Silvestre, o Coronado é aquele que deve ficar de fora mesmo, é a tendência, né? Vai que ele se recupera. Os outros, a dor na perna do Hugo, o Garro, o Yuri Alberto... Para a decisão de campeonato, isso não é computado. Vai jogar, isso não é computado. Até de muleta. É a chance desses caras ganharem o primeiro título com a camisa do Corinthians. Eles, obviamente, querem muito. Não é? E é um jogo importantíssimo, principalmente depois do papelão que o Corinthians fez na pré-Libertadores. Uma coisa não apaga a outra. O Corinthians, Campeonato Paulista, ganhar um título em cima do Palmeiras, ganhar na casa do rival 1-0, é lindo, é maravilhoso, o corintiano fica feliz, mas que está atravessado na garganta a eliminação na pré-Libertadores, está. Semana seria muito tranquilo, o Corinthians classificado na pré-Libertadores, já para a fase de grupos da Libertadores e ganhando o Palmeiras, seria lindo, mas não foi desse jeito. E aí, se você tem na pré-Libertadores adversários de peso, tudo bem, mas como não é o caso, como o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, não pode se esquecer não. Aliás, não é informação, é sensibilidade de futebol. Futebol é assim.
Tô até bater pro Corinthians falar que eu tô secando e tal. Já sei o que você Pô, se perde a final em casa pro Palmeiras, o Corinthians vai buscar um técnico pra sequência da temporada. Ai, Garrafa. Vai ou não vai? Vai. É o futebol. É informação. O jogo pro Ramon é fundamental pra permanência e sequência do trabalho. Final de Copa do Mundo. Elimina na pré-Libertadores como eliminou. Ganha o primeiro jogo. O primeiro jogo não dá título. Vai pra casa com a vantagem de perde do Palmeiras. Um abraço, velho amigo. Vá pra Argentina e vai ficar lá. É exatamente isso. Até por isso eu acredito que essa informação que eu trouxe aqui, ela deve se manter. O Corinthians com o seu tripé de volantes, qual que é a ideia? É colocar os caras para correrem, morderem, exatamente como o Corinthians fez no Allianz Parque. Olha, é o Martínez correndo muito pela direita. Ficaria Martínez, Carrilho e Ranielli. E aí o Bidon ficaria de fora nesse primeiro momento. Sai o Romero e entra o Garro. Sai o Romero e entra o Garro. É isso. O Garro é um meio armador, só que um Garro corre demais. Ele não é aquele meio armador que fica ali esperando sua bola no pé. Não é o caso. Então o Garro não compromete nesse ponto. Mas você e tem aí três, o tripé justamente pensou o seguinte, olha, não tem nós muito estamos com que a inventar. vantagem, mas nós temos que morder o Palmeiras. Então mantém o tripé aqui de volante. Mas isso o Ramon vai fazer, porque ele é um retranqueiro de marca maior. Se tem uma coisa que ele sabe fazer é marcar. Mais ou menos. Esse ano você está sendo... Não, mas ele gosta de montar time para marcar. Bidon, é o último que ele pensa. Que para mim é o craque do time. Ô Silver, deixa eu falar uma coisa com você. O Memphis entrou em campo na Europa hoje? Não só entrou em campo, como foi titular, vestiu a camisa 10, só que ele jogou numa posição diferente daquela que ele joga aqui no Corinthians. Aqui ele joga mais como segundo atacante, um pouco mais pro lado. Ele foi 9 de ofício, centroavantão, pelo menos o primeiro tempo que eu assisti num botequinho aqui perto do Parque São Jorge, ele estava lá jogando de 9, metido entre os zagueiros. Holanda e Espanha, jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, 2-2, a Holanda saiu perdendo dentro de casa, virou para 2-1 e tomou um empate nos acréscimos. Memphis Depay não fez gol, mas atuou até os 37 do segundo tempo, quando foi substituído pelo técnico Koeman. A volta do Memphis Depay à seleção da Holanda. Próximo jogo, o jogo da volta na Espanha, dia 23, no domingo, e vai dar tempo de boa para o Memphis retornar talvez segunda, no mais tardar terça, descansar, treinar uma ou duas vezes para encarar o Palmeiras na quinta da próxima semana. Os detalhes desse jogo da Holanda, com a atuação do Memphis, você vê amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Silver. Muito obrigada por todas as informações. Chegou com moral, camisa 10, titular. Vou te falar, mas eu diferente. vi boa parte do jogo, né, antes de subir aqui pro estúdio. O Memphis não estava jogando absolutamente nada, mas para mim, não por culpa dele. Ele estava jogando Garrafa enfiado no meio de dois zagueiros. Encaixotado. Literalmente. Mas ele tava enfiado no meio de dois zagueiros. felizão. Não é a posição que ele joga no Corinthians, não é a posição onde eu acredito que ele Tá pode feliz. render mais. Então, assim, o Memphis, até onde eu vi, não estava fazendo absolutamente nada em campo, mas, na minha opinião, não por culpa dele. Mas não é só aqui, né? Os treinadores acabam se complicando. Você tem jogador que no clube atua de uma forma, aí você põe na seleção sem tempo para treinar e vai exigir o quê do cara? É difícil. E tem uma coisa, Garrafa. O Garrafa estava falando dessa pressão em cima do Ramon e tudo mais, mas eu vejo também pressão em cima do Memphis para esse jogo contra o Palmeiras. Claro. Porque as duas atuações dele Na Libertadores. Sim. Não, ele não entrou, ele não jogou. As quatro. Ele não jogou. Mas é de uma decepção para um cara que é trazido pela maneira como ele foi trazido. É isso. Que gerou aquela expectativa Não, que e perto gera do um que ele custo tinha financeiro feito gigantesco. também. Na principal competição do ano em tese, as atuações dele são assim, vexatórias, vergonhosas. Então, assim, é a hora dele mostrar. O time... Tanto a 10? É isso. Eu falei aqui. A preocupação não é a 10, não era a 10. A preocupação era manter aquilo que o Corinthians fez no final da temporada. Foi um fiasco. O torcedor corintiano ficou realmente muito chateado com o que aconteceu. Essa vitória frente ao Palmeiras foi uma vitória grande, uma vitória gigante, uma vitória importante, onde o time... valeu pelo resultado, Salazar, a vitória contra o Palmeiras. Porque, na minha concepção, na minha régua, o Corinthians jogar um tempo todo sem dar um chute a gol, com todo o respeito que merece o Ramon. A estratégia foi boa, esperar o Palmeiras. Salve, fiel, salve, nação corintiana. Falando um pouquinho mais do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que tá se preparando, né? Pra enfrentar o Palmeiras na próxima semana, no segundo jogo da final. O Corinthians estuda a contratação aí do jovem Patrick, que tem 25 anos, tá na mira do Corinthians aí, reforço para a zaga.
Jogador também é desejado pelo DC United dos Estados Unidos, jogador do Novo Horizontino, e deve ter disputa aí entre os times para ver quem fica com o jogador Patrick, zagueiro. O Corinthians que precisa contratar um zagueiro, né? Precisa ir para o restante da temporada contratar um zagueiro e ter o nome do Patrick como um alvo aí para o restante dessa temporada, tá bom? Nicola trouxe a informação. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!